Oficialmente, bom dia. A gente está falando aqui de São Paulo, capital, um dia muito ensolarado. É uma satisfação estar com vocês nesse workshop sobre andragogia, que é o de uma série que a gente está colocando para apoiar o desenvolvimento de pessoas na área de andragogia, educação de adultos e etc. E especificamente, o nosso bate-papo hoje vai tentar responder essas duas perguntas que vocês veem na tela de vocês. O que é andragogia? É a primeira delas. E a segunda, como aplicar isso ao empreendedorismo? Já adianto que a primeira pergunta a gente vai sair daqui craque, a gente vai sair daqui com uma absoluta segurança do que é andragogia, mas para a segunda a gente vai abrir alguns caminhos aí, e eu gostaria depois da opinião de vocês sobre como a gente perseguir a andragogia para o empreendedorismo. E colocando vocês aqui no papel de consultores, educadores, mentores, coaches, pessoas que desenvolvem outras pessoas. Então vamos avançar. Eu sou o Thiago, vou falar um pouquinho sobre mim muito em breve, mas antes eu quero falar por que a gente está aqui. A gente está aqui por causa da Clinton Education, é uma empresa na área da tecnologia educacional que desenvolveu uma metodologia para empreendedorismo, para desenvolvimento de empreendedores e empreendedorismo, que é o CAMP. Então, só para deixar claro, Clinton é uma empresa de tecnologia educacional que desenvolveu a metodologia CAMP. E esse nosso trabalho é o trabalho de divulgar, comunicar e apoiar pessoas que buscam desenvolver empreendedores, empreendedorismo ou intraempreendedorismo. Então, a gente organiza essas séries de workshops para ajudar vocês a ter um pouco mais de base teórica mesmo, claro que ligado à prática, mas, enfim, é algo que a gente espera poder contribuir para esse mercado afora. Então, se vocês também quiserem escrever aqui a cidade de onde vocês estão, só para vocês terem uma ideia do nosso alcance geográfico, vocês puderem, por gentileza, escrever aqui no chat também. A gente tem Recife, Curitiba, André de Curitiba, o Dário, a Cirilene, desculpa, de Recife, Dário de Assis, Brasília, o Pedro, para vocês verem qual que é o nosso alcance, Cascavel, o Paraná, o Sérgio. Essa é uma das coisas que a gente percebeu, pessoal. A gente tem gente de São Paulo, Campinas, Rio, praticamente o Brasil inteiro representado aqui. A gente percebeu que algumas informações, alguns conteúdos, eles ficam restritos a grandes centros. Então, a ideia de fazer um workshop online, e a gente promove isso bastante, é fazer com que isso alcance o Brasil inteiro. Mas vamos mandar aqui. Santos também, Lúcia, prazer ter você aqui. Vamos lá. Um contexto só para vocês entenderem a minha experiência. Eu trabalhei nessas 3 empresas que vocês estão vendo aí, DirecTV, Telefônica e Santander, entre algumas outras. Eu tive empresa própria também. A Clinton Education é uma empresa a qual eu sou sócio. Mas falando sobre essas 3 empresas que vocês estão vendo aí na tela, a minha experiência foi trabalhando basicamente na área comercial dessas empresas. E isso me chamou muito a atenção, a questão de como a área comercial desenvolve as pessoas na questão de treinamento, certo? Então, quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, a gente pensa basicamente em recursos humanos. Só que o meu aprendizado organizacional me mostrou que algumas áreas têm até um papel mais relevante em certos momentos do que o próprio recursos humanos na área de treinamento. Então, para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas, a própria DirecTV, a gente está falando aí, eram cerca de 3.000 técnicos em campo, mais ou menos a mesma quantidade de vendedores, a gente está falando de cerca de 5.000 pessoas. A Telefônica era na base das dezenas de milhares de pessoas, e o Santander era uma empresa com 60.000 funcionários, né? É uma empresa com 60.000 funcionários no Brasil todo. E eu acompanhando esse treinamento, as pessoas me chamam muita atenção. Como que a gente consegue capacitar vendedores, capacitar em grande escala a força comercial, basicamente, né? Isso foi um ponto de partida para o que eu vou contar para vocês agora, né? Em relação à minha especialização, eu estava fazendo uma pós-graduação no INSPER, uma escola de negócios aqui de São Paulo, quando chegou essa pergunta. Eu estava fazendo uma pós-graduação e questionando, caramba, como que eu ajudo a trabalhar treinar 200, 350, 500 ou 1.000, 2.000 pessoas de uma vez?
Isso ficou na minha cabeça até que eu resolvi fazer um mestrado na área de educação, especificamente na Universidade de Nova York, o New York University, que nem vocês veem o logo aí, para entender como a gente consegue capacitar profissionais para a área de negócios. E aí, negócios, eu estou sendo bem amplo aqui. Não apenas a área de administração, mas qualquer área. Pensa em profissional liberal. Como que um médico aprende a ser médico e depois essa médica, por exemplo, vai montar a própria clínica, né? Esse aprendizado foi o que eu fiquei buscando no mestrado. E aí, basicamente, a minha pesquisa foi toda sobre aprendizagem de empreendedores, tanto empreendedores organizacionais, intraempreendedores, quanto empreendedores do próprio negócio. E aí eu fui fazer esse mestrado, fiquei fora do Brasil por cerca de 2 anos, e retornei para cá em 2015 e fundei a Clinton, que é essa empresa que está promovendo esse webinar, esse workshop para nós, tá? Então, esse aqui é basicamente um contexto. Então, o nosso bate-papo vai aterrissar basicamente em andragogia. Eu vou falar isso com muita calma, né? Vamos andar. Deixa eu avançar aqui. Vocês estão vendo uma foto, em instantes vai aparecer para vocês, de uma competição de negócios. Essa competição de negócios eu ajudei a criar e organizar, e no caso coordenar ela por belos anos. A competição hoje está no seu 10º ano. Era uma competição que alunos entravam, alunos de qualquer estágio, desde alunos recém-ingressados na faculdade, com 17 anos, até ex-alunos de 50 anos, mais de 50 anos de idade, que queriam montar o próprio negócio. Isso aí é uma foto de uma sala de aula do INSPER, a escola que eu me formei na pós-graduação, e hoje eu sou professor. A gente faz até hoje uma competição de negócios, e eu acompanhei isso desde 2006, quando ela foi iniciada, e me chamava a atenção, caramba, os alunos de 17 anos têm perguntas iguais aos ex-alunos de 50 anos, às vezes são diferentes essas perguntas, às vezes os dilemas dos alunos de 50 anos são mais simples do que dos alunos de 17, então isso começou a me intrigar, foi aí que eu fui pesquisar essa história toda, né? Como que a gente ajuda empreendedores a aprenderem a se educarem. Afinal, não existe uma pós-graduação ou uma graduação em abrir um negócio próprio. Existem até cursos chamados de graduação em pós-graduação em empreendedorismo, mas nada mais é do que um curso de administração geral pintado de empreendedorismo, né? Quando a gente fala de abrir o próprio negócio, desenvolver novos negócios, isso é uma profissão tanto quanto ser uma arquiteta ou quanto ser um jornalista. Não existe um curso de 4 anos em abrir a própria empresa. Então, isso é aprendido de maneira informal pelos empreendedores e pelas empreendedoras, né? Isso que me chamou a atenção. Para a gente mergulhar basicamente nessa discussão de hoje, aquilo que eu falei até agora foi basicamente uma introdução. Vamos já mergulhar e eu quero que vocês pensem, antes de vocês responderem, e a gente vai fazer uma atividade online já, a nossa primeira atividade do workshop, eu queria que vocês respondessem mentalmente quais palavras vêm à sua cabeça quando você pensa em educação de adultos. Tá legal? E aí, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou digitar aqui, só um minutinho enquanto eu abro a minha tela. Eu vou colar para vocês uma série de links aqui conforme a gente vai trabalhando, para vocês trabalharem junto comigo. Afinal, como vocês viram, isso aqui é um workshop, não é um webinar em que eu vou falar sem parar. Então, eu estou copiando na tela aqui de vocês, no chat, um link. Eu peço que vocês todos acessem esse link que está sendo digitado agora. Não precisa fazer nada ainda. Por enquanto, só acesse esse link que eu digitei no chat. A Michelle comenta, a andragogia, eu penso que ela pode ser aplicada para ambos os públicos. Michelle, vamos discutir isso nessa atividade agora. Então, esse link que eu colei para vocês na mensagem, no chat aqui do nosso GoToMeeting, por favor, abram ele, eu vou estar com vocês. Por enquanto, vocês não precisam escrever nada, espera um minutinho que eu vou dar as instruções do que a gente vai fazer. Vocês devem estar vendo uma tela muito parecida com essa que apareceu para vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar para vocês 3 minutinhos
Quem está assistindo a gente na gravação, acompanha as palavras que vão sendo preenchidas, eu vou deixar a tela aberta. Eu vou dar para vocês 3 minutinhos, só que a gente vai dividir. A gente vai fazer 3 minutos para preencher, 1 minuto e meio para preencher essa tabela de cima, e aí eu vou rolar só para vocês verem que tem embaixo também uma pergunta semelhante, só que falando sobre adultos. Então, a gente vai ter 1 minuto e meio para cada tabela. Como eu vou controlar isso? Eu vou ligar o meu computador aqui, o meu cronômetro. Quando faltar 1 minuto, eu falo 1 minuto. Quando faltar 30 segundos, 30, 10 segundos e por aí vai. E aí a gente vai mudar para outra janela. Então, vamos lá. O que eu queria que vocês fizessem da letra A, vocês colocassem coisas com letra A, tá legal? Então, se a gente pega tudo que vem na sua cabeça com a letra A, então vem analfabetismo, ou com a letra R, recreio. O que vem na sua cabeça quando você pensa em educação de crianças e de adultos, tá legal? B, babá, por exemplo. É o que vem na minha cabeça, não tem muita regra, tá ligado? Tudo que vem na sua cabeça de acordo com essas letras. Vamos lá? Eu vou dar 1 minuto e 30 para vocês preencherem essa coluna. Essas colunas, na verdade, sobre crianças. Valendo, pessoal. 1 minuto e 30 contando. Papai, o que é uma história? Vamos lá, 30 segundinhos para a gente encerrar o preenchimento dessa de crianças, tá? 25 segundos agora. Dez segundos. Vamos agora passar, por favor, para essa parte de baixo. Se vocês navegarem na janela de vocês, vamos preencher a mesma atividade agora para adultos. Eu vi que algumas pessoas já preencheram, mas ainda assim a maioria não. Então eu também vou dar 1 minuto e 30 segundos para vocês preencherem essa daí sobre adultos, hein, pessoal? Tenta pensar a questão de adultos e crianças. Essa diferença é importante para o nosso bate-papo aqui. Quarenta segundos. Vinte segundos. Cinco, 4, 3, 2, 1. É isso aí, pessoal. Vamos parar de escrever. Se quiserem terminar a palavra que vocês estão escrevendo, fique à vontade, mas vamos amarrar para a gente dar uma olhadinha no que apareceu nessas respostas que vocês deram. Vamos começar com
crianças. Eu não vou ler todas as palavras que estão aqui, eu vou escolher algumas para a gente falar. Então, eu vou destacar algumas aqui para nós. Brincadeiras, por exemplo, é algo que a gente basicamente encontra na educação de crianças. A gente não pensa, né, no mercado de educação de adultos, uma faculdade de brincadeiras, né? Mas, enfim, jardim é algo que a gente associa mais à criança, né? A hora do recreio, por exemplo, eu mesmo tinha colocado recreio, alguns de vocês também colocaram, então são coisas específicas quando a gente pensa em criança. Deixa eu dar uma olhada aqui. Navio, natureza, a questão da natureza tá ligada a jardim aqui também, então quando a gente pensa em educação de crianças, a gente está pensando em um ambiente mais aberto, um ambiente mais livre, nada tão fechado, né? Não é um escritório. Histórias, que é algo que ajuda as pessoas a se desenvolverem através de histórias mesmo, em quadrinhos, né? Aqueles livros que os professores ou professoras leem. Deixa eu pegar mais um aqui. Merenda é algo que a gente pensa também especificamente para a educação de crianças. Vamos pular aqui e dar uma olhadinha para educação de adultos. A gente tem aqui, eu vou destacar arbitrariamente, eu estou escolhendo algumas para a gente começar a esquentar o bate-papo, então eu estou escolhendo algumas que eu quero mostrar para vocês o destaque. Então, vamos lá. Olha aqui, enquanto a gente tinha brincadeira, aqui a gente tem cansativo, né? Quando a gente fala de aprendizagem de adulto, a gente está falando de alguma coisa que vai cansar, exaustão. Lá a gente não tinha, lá era uma brincadeira, lá era o ar livre, lá era uma coisa mais lúdica, como a gente comentou. A gente tem aqui sistemático, então quando a gente fala de aprendizagem de adultos, vocês colocaram, estou trabalhando com as informações que vocês deram. A questão de sistemático, ter um processo muito mais organizado, a gente tem essa percepção, embora as crianças também, para aprender, tem que ter um processo, mas aqui fica mais claro quando a gente fala de adultos, né? Deixa eu dar uma olhadinha em mais alguma. Autonomia, autodireção, eu vou colocar essas duas juntas aqui, elas são duas palavras específicas e mais importantes para a aprendizagem de adultos, a gente vai falar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, liderança. Por acaso, quando a gente fala de aprendizagem de crianças, a gente pensa, caramba, essa criança está sendo liderada muito mais do que liderando. Vamos trazer isso aqui para o nosso bate-papo. Então, foi só um aquecimento para a gente ver que, embora algumas coisas tenham semelhança entre aprendizagem de adultos e crianças, algumas a gente consegue colocar bem nos extremos e bem nas pontas. Isso aqui, para mim, recreio é coisa de criança, né? Uma coisa cansativa é uma coisa para adulto. Uma criança não tem que ficar cansada e exausta, né? Então, a gente vai trabalhar esses dualismos. E, para isso, eu retomo aqui a nossa apresentação, que é a seguinte. Dá uma olhadinha nessa imagem que vai aparecer para vocês em instantes na tela. Deixa eu só conseguir retomar aqui a apresentação para vocês. Pronto. Um segundinho que o navegador já vai carregar, pessoal. Só um instantinho. Pronto. Na verdade, essa vem daqui a pouco. Só um minutinho enquanto a nossa tela carrega. Dá uma olhadinha nessa imagem que aparece para vocês. Observa ela por 5 segundos. O que está acontecendo nessa imagem? O que acontece aí, pessoal? Se vocês quiserem digitar no chat para me ajudar, fiquem à vontade. Eu vou falar o que eu vejo. Eu vejo 2 pessoas, um adulto e uma criança. O Alexandre comentou, tem um carinho, tem uma relação de apoio, segurança. Provavelmente são mãe e filha, eu tenho essa impressão. Se não é mãe e filha, é ou uma professora ou uma parente dessa criança que está lá abaixada e se colocando numa posição de apoio. Ela está se colocando numa posição de segurança. Ela está segurando essa criança que vai provavelmente para a escola. Ou ela está indo, ou ela está chegando da escola
e algo que não é sozinho. Isso não está acontecendo sozinho, isso está acontecendo por causa dessa pessoa que está ali. Sem ela, essa criança estaria desamparada, tá certo? Provavelmente lá no fundo é a escola que essa criança tá. Tem o apoio, como a Renata comentou, o Sérgio falando, a mãe deixando a filha na escola, é algo natural que vem para nós. Vamos dar uma olhada nessa imagem agora. Qual que é a diferença dessa imagem para a imagem anterior? Dá uma olhadinha, 5 segundos para vocês analisarem. O Alexandre já comentou aqui, autonomia. A pessoa está segura, ela está carregando os próprios livros, ela está alegre, participando, ela está independente. Lá no fundo, não só essa pessoa na frente está independente, mas lá no fundo você tem 3 pessoas totalmente livres. Eles podem ir para onde eles quiserem. Eles podem estar combinando, vamos tomar um café em tal lugar, vamos viajar no fim de semana. O que a gente vai fazer? Eles estão numa situação de muito mais independência, segurança e liberdade. Então, a gente chegou num dos principais pontos dessa questão ligada à dependência versus autonomia, tá certo? E aí, como alguns de vocês já observaram no chat, a questão de autonomia, ela não é ligada necessariamente a adultos apenas, e mesmo a independência. A gente vai entrar nessa discussão com mais profundidade agora. Eu quero dizer que mesmo adultos são dependentes em alguns momentos. A gente vai falar isso ligado ao empreendedorismo. Por enquanto, a gente está tateando a andragogia. Vamos fazer uma atividade que vai ser a atividade central desse nosso bate-papo. Eu vou novamente pegar um link aqui para vocês, vou colar no chat para vocês preencherem. Agora ela é uma série de perguntas para vocês responderem. Eu acabei de colar 2 links aqui. Na verdade, é o mesmo link, eu só colei 2 vezes, caso alguém não tenha visto. Vocês vão receber uma mensagem, na verdade, uma mensagem não, acesso a uma janela para vocês responderem perguntas como essa que vai abrir na tela de vocês. Então, por favor, acessem o link e respondam essas perguntas. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês responderem a essas perguntas, tá legal? Não tem certo nem errado, é mais a percepção de vocês em relação ao que está acontecendo. Eu estou contando 3 minutos a partir de agora. Fizeram, pessoal? Vocês responderam perguntas ligadas aos 6 conceitos da andragogia. Cada uma dessas perguntas está ligada a um dos 6 conceitos da andragogia. Então, eu vou mostrar para vocês as respostas que vocês deram e a gente vai relacionar aos conceitos. Então, vamos lá. A primeira pergunta que vocês responderam. Adultos são mais independentes que crianças? Tá? Essa pergunta está ligada a um conceito da andragogia que diz o seguinte: conforme uma pessoa amadurece, ela passa de uma personalidade dependente para uma personalidade autodirigida. E isso pode acontecer com um adolescente ou com um adulto em diferentes estágios. Vamos olhar o que vocês colocaram em relação a essa resposta. Vocês colocaram que a maioria diz que, com frequência, adultos são mais independentes que crianças. Uma pequena parte, apenas 13% de vocês, colocou que adultos sempre são mais independentes e alguns colocaram às vezes. Então, o que ganhou aqui, baseado na resposta de vocês? Que adultos, com frequência e às vezes, são mais independentes que crianças. Ou seja, mesmo os adultos maduros têm fases de dependência. Isso é chave para o ensino de empreendedorismo, pessoal, porque a gente tem a percepção que empreendedores são independentes, eles se acham ou elas se acham independentes, quando na realidade existem momentos de dependência, né? Eles acham que são independentes, mas essa clareza em relação a isso é importante para a gente conseguir educar e capacitar empreendedores e empreendedoras. Afinal, se a pessoa não tem consciência que em algum momento ela vai estar numa situação de dependência, ela não vai buscar ajuda e não vai se engajar em programa de aprendizagem. Vamos avançar, já a gente amarra com mais clareza na questão
de aprendizagem, de andragogia. Isso foi a pergunta 1 ligada ao conceito 1. Andragogia tem 6 conceitos, eu vou falar de onde surgiu, para onde veio, para onde vai, mas vamos, por enquanto, focar nas respostas que vocês deram. Então, a pergunta 2 diz o seguinte, perguntava, ao abrir um negócio, uma empreendedora vivenciou tudo o que precisa para ter sucesso? Essa pergunta está ligada a um conceito 2 da andragogia, que diz o seguinte, adultos acumulam experiência, um recurso importante para a aprendizagem. Esse conceito 2 diz que conforme o tempo passa, mais experiência é adquirida e a experiência é um recurso que vai ser utilizado na aprendizagem de uma profissional ou de um profissional. Vamos ver o que vocês colocaram na resposta 2. Calma aí que eu estou mostrando aqui as respostas de vocês. Vamos lá. 96%, quase todos vocês colocaram que uma empreendedora, quando vai abrir um negócio, não vivenciou tudo o que precisa para ter sucesso. Então, vocês como educadores, consultores, coaches, etc., vocês têm essa percepção. O ponto é que, do outro lado, a profissional ou o profissional não tem essa percepção. Na verdade, essa pessoa nem para entender qual é o nível de experiência que ela precisa ter para abrir um negócio de sucesso. Considerando que empreendedorismo é um campo que é formado por outros campos, isso complica ainda mais, porque se a pessoa não estudou ou não teve experiência com vendas, por exemplo, como ela pode saber o que ela precisa aprender sobre vendas? Tá legal? Essa é uma outra relação que a gente faz com andragogia e empreendedorismo, basicamente nesse segundo conceito. Tá? Vamos ver o terceiro conceito, a terceira pergunta ligada a um terceiro conceito. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Quando alguém aprende mais, numa fase de transição ou numa fase de estabilidade, né? No caso, estabilidade ou transição? Essa pergunta está ligada ao conceito 3. A prontidão de um adulto para aprender está ligada ao seu papel social. O que isso significa? Pensa numa empresa. Uma dona de uma empresa e um funcionário. O papel social dessas pessoas são diferentes. Se você perguntar, geralmente, para um funcionário, quem que é o maior responsável por essa empresa? O funcionário vai falar a dona. E se você perguntar para a dona quem é o principal responsável por essa empresa, a dona vai falar eu mesmo. Certo? Então, esse papel social de dona e funcionário vai deixar a pessoa com uma vontade maior ou menor de aprender. Quando a gente fala de transição e fase estática, uma empresa ela está em constante transição. Se a empresa não estiver em constante transição, ela está arrumando para a morte. E mesmo assim é uma transição para, né, mais para um lado dela desaparecer. Um funcionário que está numa empresa, ele luta por uma estabilidade. Ele entra nessa estabilidade e permanece lá. Eu já arrumei um emprego, eu vou fazer meu trabalho, eu vou ficar quieto ou quieta. Uma dona de uma empresa engajada em fazer um negócio desenvolver, ela tem uma prontidão para aprendizagem muito maior, né? E aí vamos ver a resposta que vocês deram para ver se o que vocês associaram da pergunta está ligado a esse conceito 3 da andragogia. Olha lá, vocês colocaram que, a maioria de vocês colocaram que o aprendizado ocorre mais na fase de transição. A gente tem essa percepção. A gente tem essa percepção que conforme uma empresa está desenvolvendo, né, conforme você está, por exemplo, eu preciso mudar de emprego, ou eu preciso faturar mais, ou eu preciso mudar de país, você se coloca num processo de aprendizagem muito mais do que na fase de transição. Imagina que você conseguiu o emprego que você queria. É aquele alívio, né? Ou quando você, num exercício simples, compra um carro novo, você está pesquisando marcas de carro, opções de financiamento, cores, acabamentos. Quando você termina de aprender que você comprou aquele carro, você fica mais tranquilo. Então, esse papel social é importante, porque se o funcionário não se coloca num papel de responsabilidade por aprendizagem para que a empresa dar certo, você vai ter poucas pessoas numa organização, que é o que geralmente ocorre, buscando aprender alguma coisa. Tá? Então, esse é o terceiro conceito. Vamos avançar para
A quarta pergunta é ligada ao quarto conceito. Quanto do que você aprendeu na escola é utilizado em sua profissão atual? Essa frase, essa pergunta está ligada a esse conceito. Conforme pessoas amadurecem, a perspectiva de tempo muda da aplicação futura para a aplicação imediata da aprendizagem, né? Quem lembra, quem estudou pré-internet, que a gente tinha que pegar e fazer o mapa num papel vegetal, colocar em cima de um mapa, aquilo a gente não via tanta utilidade, né? Hoje em dia, se você quer um mapa, eu vou viajar para Porto Alegre, ou vou viajar para a França, ou viajar para qualquer país, você vai lá no Google, na hora você pesquisa o mapa, porque aquilo é importante para você naquela hora, né? Então, essa diferença entre aprender para o futuro ou aprender para agora, ela é relevante. Vou dar um outro exemplo ligado a empreendedorismo. Imagina uma pessoa que chega para vocês e fala, estou com problemas no marketing. E aí, você chega, dá um livro para ela, um Philip Kotler de 450 páginas e fala, ótimo, esse é o melhor livro de marketing, leia, depois a gente conversa. Fala, peraí, eu vou levar um mês para conseguir ler isso. Eu preciso de uma resposta hoje. Então, essa diferença do tempo de hoje para o de amanhã está ligado ao conceito 4. Vamos olhar o que vocês responderam na pergunta 4. Quanto do que você aprendeu na escola é utilizado em sua profissão atual? A gente tem aqui de 20% a 40%, uma boa parcela de vocês respondeu isso, uma boa parcela respondeu de 60% a 80%, o que é interessantíssimo isso, porque a pós-graduação ou a graduação seria para a profissão, tá certo? Mais do que o que a gente aprendeu no ensino infantil e médio, é muito legal, essa é uma visão, geralmente não aparece tanto assim. Algumas pessoas colocaram, uma pessoa colocou 1%, 20% do que eu aprendi é usado hoje, e a gente tem de 40% a 60% boa parte de vocês. Ou seja, a maioria de vocês, se a gente fizer uma média rápida e uma média burra aqui, está falando que menos da metade do que vocês aprenderam na escola é colocado, é utilizado em prática na profissão de hoje. Esse é um dos desafios que a gente tem para ensinar empreendedorismo. Por quê? Porque não tem cursos de graduação e pós-graduação. Então, a pessoa fica caçando, como e onde aprender. Vamos olhar a quinta pergunta. Por que alguém se envolve na criação de um novo negócio ligado ao conceito de que os maiores motivadores para a aprendizagem são internos e não externos? O que vocês colocaram de resposta? 77% colocou que uma pessoa abre um negócio ou cria um negócio porque ele quis. E alguém colocou, 5 pessoas colocaram que as duas opções são válidas. Como que a gente relaciona isso ao conceito? Quando a gente está falando de que o empreendedor quis, a gente está geralmente pensando numa situação em que alguém abriu um negócio porque teve vontade, motivações, etc. Por outro lado, a gente tem cobranças de alguém que vai mandar alguém abrir um negócio. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, um seu chefe ou sua chefe pode mandar você ajudar ele ou ela a desenvolver uma nova unidade de negócio. Ou se, por exemplo, um empreendedor perde o emprego, ela pode buscar o negócio novo como uma cobrança da própria família. Caramba, perdi toda a minha renda no emprego que eu tinha. Eu sou obrigado a montar um negócio. Isso está relacionado com esse conceito de motivação. Por quê? Se você tiver uma motivação interna, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, diferentemente de alguém te obrigando, a aprendizagem vai acontecer de uma maneira muito mais sadia, muito mais natural. Então, esse conceito ele começa a mostrar o quanto é complicada essa relação de andragogia aplicada ao empreendedorismo. Como a gente constrói motivadores internos para eles equilibrarem ou realmente eliminarem os motivadores externos. Você vai abrir um negócio de pouquinho em pouquinho. O que é isso? A gente vai falar já já. Vamos lá para a pergunta 6. Por que você está participando desse workshop? A pergunta 6 está ligada
ao conceito 6, que diz que adultos precisam saber o motivo pelo qual aprendem algo. Vamos dar uma olhada no que vocês colocaram. As respostas. Adquirir conhecimento, trabalho com adolescentes para atualização, gosto do tema, andragogia nas organizações, aprendizado, quero evoluir mais, busca de conhecimento e etc. Vocês terem essa clareza sobre o motivo de aprender algo deixa o aprendizado muito mais genuíno. Isso é verdade para empreendedorismo ou intraempreendedorismo. Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, você vai fazer de qualquer jeito. Você não vai se engajar, por exemplo, num programa de aprendizagem, tá? Com tanta clareza se você já tivesse, né, se você tivesse sabendo o motivo de por que você está aprendendo algo. Mas, enfim, eu comentei para vocês que a gente ia fazer um trabalho de entender o que é andragogia, mas a segunda pergunta ia ficar em aberto, né? Eu vou falar porque ainda sobre isso. Vamos só arrematar a questão da andragogia antes da gente avançar, né? A andragogia, são basicamente 6 conceitos sobre aprendizagem de adultos, tá? A gente pode resumir ela como conceitos de aprendizagem, esses que vocês viram. O idealizador desses conceitos é uma pessoa que se chamava Malcolm Knowles, um pesquisador, e o andragogia surgiu no final da década de 60. O Malcolm Knowles produziu até os anos 90, mas isso teve um boom aí muito mais na década de 60 e 70, quando teve uma grande revolução na área de educação de adultos, que foi a questão de autonomia, como que a gente consegue educar adultos, ou como esses adultos se educam por conta própria. Então, a gente respondeu, o que é andragogia? Andragogia são 6 conceitos de aprendizagem de adultos, ou de aprendizagem de pessoas independentes. O idealizador é Malcolm Knowles, no final da década de 60. Vamos avançar para algumas reflexões finais. A gente ainda tem os nossos 15 minutos do nosso workshop, e isso ainda faz parte, apesar de chamar reflexões finais. Eu queria que vocês ficassem comigo aqui prestando atenção, que a gente ainda vai fazer mais uma atividade. Dá uma olhada nisso que está na tela de vocês. Eu consigo aprender coisas sozinho, melhor do que a maioria das pessoas. Gosto de pensar sobre o futuro. E entender o que eu leio é um problema para mim. Eu vou colar para vocês mais um link para vocês responderem, muito rápido. Aqui eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem, é uma outra pesquisa. Só são 3 perguntas para vocês responderem. Tá no chat. E eu vou aqui ver quantos de vocês estão respondendo. Eu vou dar 1 minutinho para vocês responderem essa, tá bom? Trinta segundos. Enquanto alguns de vocês terminam de responder, eu já vou avançar aqui o nosso bate-papo. Essas afirmações que estão na frente de vocês, elas são afirmações retiradas de um questionário, de um instrumento chamado Self-Directed Learning Readiness Scale. Em inglês, esse é o nome do questionário. Em português, seria questionários, escala de propensão à autoaprendizagem. O quanto alguém se engaja em programas de aprendizagem. É um questionário, um instrumento de 58 questões. Eu retirei essas 3 questões do instrumento, que ele avalia e mede o quanto alguém é propenso a se engajar em projetos de aprendizagem. Não só se engajar, mas concluir, criticar, pesquisar ajuda, etc. Essa criação aconteceu nos anos 70 também, quando uma pesquisadora se deparou com uma linha de pesquisa chamada de aprendizagem autodirigida. O quanto adultos
conseguem entrar em projetos de aprendizagem. Então, vamos dar uma olhadinha na resposta de vocês para a gente ver o que nós temos aqui. Vamos pegar esse, por exemplo, gosto de pensar sobre o futuro. 55% de vocês disse sim, eu gosto de pensar sobre o futuro. Quase sempre é verdade. Essa questão simples, né, de gostar de pensar sobre o futuro, ela diz que você gosta de pensar, logo você planejaria mais do que quem não pensa sobre o futuro, tá? Enquanto tem pessoas que falam nem sempre é verdade, e nesse nosso grupo ninguém falou que nunca é verdade. Isso abre um caminho para processo de aprendizagem. Então, se você chega para alguém que não gosta de pensar no futuro, essa pessoa automaticamente não gosta de planejar e não gosta de se desenvolver. Tanto quanto alguém que gosta de pensar sobre o futuro, tá? Eu estou só sendo bem simplista aqui. Essa outra afirmação. Entender o que eu leio é um problema para mim. Se isso quase sempre é verdade, por exemplo, tem uma pessoa que respondeu, quase sempre é verdade. A gente vai ter uma dificuldade enorme para processos de aprendizagem. Por quê? Porque a maioria da educação é feita de maneira escrita. Tem muita coisa oral, mas é muito mais antigo. Hoje em dia tem muito mais livro, leitura e apostilas do que existia no passado. Então, se existe uma dificuldade para leitura, existe uma dificuldade para concluir e iniciar programas de aprendizagem, né, de autoaprendizagem. O que isso tem a ver com o que a gente está falando de andragogia? Vamos olhar esse gráfico que aparece para vocês, tá? Esse é um gráfico, uma curva normal, que divide grupos de pessoas em percentuais. Então, na média, para a esquerda a gente tem metade do grupo, para a direita a outra metade. Então, de cada 100 pessoas que a gente estiver falando, a gente consegue aplicar um questionário de aprendizagem autodirigida, do qual eu só mostrei 3 perguntas para vocês, e a gente vai ter do lado esquerdo pessoas menos autodirigidas, ou seja, pessoas que se engajam menos em programas de aprendizagem, e do lado direito, pessoas mais autodirigidas. Quando a gente fala de aprendizagem de adultos, a gente está falando de pessoas que são mais ou menos autodirigidas, que se engajam mais ou menos em programas, só que quando a gente fala de empreendedores ou empreendedoras de sucesso, esses profissionais tendem a se engajar muito mais em programas de aprendizagem. Está ligado com a questão da andragogia, aquele conceito de papel social. Eu me sinto dono dessa empresa, o meu papel social é de dono, logo eu vou me engajar mais em programas de aprendizagem. Acontece que isso varia bastante, isso migra. Uma pessoa, ela gosta mais ou menos de aprender de acordo com um assunto. Vamos olhar como isso pode significar. Essa progressão. Aqui a gente tem 4 níveis de estudante, né, ou aprendiz, ou aluno, o que quer que seja, desde uma fase dependente, que é aqui a fase de baixo, até uma fase autodirigida, que está no topo. Uma mesma pessoa, ela passa por estágios diferentes de acordo com o assunto. Então, é como se fosse, você gosta da área de vendas, geralmente, mas que quando aparece um novo assunto, você só é interessado, você não está tão engajado naquilo. Ou às vezes você está envolvido e se passa autodirigido. Ou uma mesma pessoa de dependência para interessado, e por aí vai. Essa mesma pessoa, para o mesmo assunto, pode variar. Então, aqui que eu comentei com vocês, que começa a complicar um pouco a questão de como que a gente ajuda a educar empreendedores usando questões da andragogia, né? Porque é difícil a gente mapear uma pessoa na mesma frase, ela pode estar dependente e autodirigido. Por exemplo, nossa, eu comecei a fazer um curso fabuloso sobre andragogia que eu vi na internet, mas eu preciso entender melhor o conceito 2. Então, essa pessoa se colocou em autodireção e dependência na mesma frase. Imagina para empreendedorismo, que são inúmeros assuntos que as pessoas precisam aprender a desenvolver. Então, isso coloca um complicômetro a mais nessa história. O que eu comentei com vocês? Que a gente faria 2 coisas hoje. A gente responderia muito claro a pergunta do que é andragogia. Respondemos. Como aplicar no empreendedorismo é o que fica mais em aberto. O que eu tenho aqui para a gente caminhar para o nosso perguntas e respostas e para o bate-papo final. Eu quero mostrar para vocês um ferramental que a nossa empresa desenvolveu para responder essa pergunta. A gente desenvolveu uma metodologia chamada CAMP, que faz todo o uso de um design institucional,
e uma certificação para aprender a utilizar essa metodologia. Quem é da área de educação de adultos aqui, quem busca desenvolver empreendedores, a gente tem uma cortesia, se você é um coach, consultor ou um mentor, você pode entrar no nosso site e pedir uma vivência na metodologia. Eu vou apresentar para vocês, é só você entrar aqui no site e pedir uma vivência nessa metodologia que a gente usa os conceitos de andragogia, aprendizagem autodirigida, design institucional e etc. para quem quer conhecer mais sobre isso. Exclusivamente para consultores e mentores, a gente faz uma degustação, uma vivência nesse nosso trabalho. O que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de entrar nas dúvidas, as referências que eu utilizei para fazer esse bate-papo com vocês. Então, o livro da esquerda, Learning Adulthood, é um livro que eu usei durante o mestrado na Faculdade de Educação da Escola de Nova York. Ele é um guia muito, muito bom sobre a aprendizagem de adultos. A questão de aprendizagem autodirigida desse livro, Aprendendo Sem um Professor, ou Learning Without a Teacher, no centro. E a questão de progressão para a autodireção é de um paper chamado Teaching Students to be Self-Directed, do Gerald Grohl. Esse artigo da direita, ele está traduzido no nosso blog. Então, se vocês entrarem em quem.com.br/blog, tem dois posts, um artigo um dos melhores artigos sobre aprendizagem de adultos e autodireção que vocês vão encontrar no mercado, desde sempre. Então, dá uma lida nesse artigo e é isso. Eu queria saber se vocês têm dúvidas, o que vocês gostariam de trabalhar. Pode digitar aqui, por gentileza, no chat, ou pode falar. A gente tem uns minutinhos aí para o nosso final de bate-papo. Para quem está assistindo a gravação, eu vou ficar por aqui e convido vocês a escreverem para nós mensagens ou a participar do próximo workshop.